Fala pessoal, bem-vindo ao canal Zilli Market. Hoje a gente vai fazer aqui o nosso segundo Zilli News, que eu vou trazer a agenda da semana. Vai ser uma semana com bastante agitação no mercado, então eu separei algumas notícias importantes aqui para conferir com vocês. Então, como eu disse para vocês, essa é uma semana de decisões muito importantes que provavelmente terão um grande impacto na nossa carteira. A gente vai ter a super quarta com decisões do Fed, que é o Banco Central americano, e também do nosso Banco Central do Brasil. Então, eu vou abrir aqui com vocês a agenda da semana para a gente ter uma noção do que vai acontecer cada dia e em quais dias a gente pode ter maior volatilidade. Então, na segunda-feira, aqui no Brasil, a gente vai ter o Boletim Focus semanal, além do IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, pelo FIPE, né, o relatório Focus, como a gente já informou, e a balança comercial. Dependendo dos resultados, já pode gerar, sim, alguma volatilidade na nossa carteira. No dia seguinte, na terça-feira, dia 12, a gente vai ter 4 da manhã, o Reino Unido apresenta sua taxa de desemprego em outubro, 7 da manhã, da zona do euro, o índice de percepção econômica em dezembro, às 9 horas aqui no Brasil, o IPCA de novembro, isso é um dado importante já, pode trazer sim um pouco de volatilidade para a nossa carteira, e 10h30 da manhã os Estados Unidos apresenta o índice de preço ao consumidor CPI de novembro. Agora a gente chega na super quarta, é o dia mais aguardado da semana, é o dia que pode trazer maior volatilidade para a nossa carteira, né, as ações principalmente. Então 4 da manhã, no Reino Unido, o PIB do terceiro semestre. Ainda às 4 da manhã, a balança comercial fora da União Europeia e do Reino Unido. 5 da manhã, a China apresenta dados sobre novos empréstimos e financiamento social total. 7 da manhã, zona do euro, produção industrial de outubro. 9 da manhã, o Brasil já apresenta o crescimento do setor de serviços em outubro. Isso daqui é importante para a gente ver a questão da inflação. 10h30 da manhã nos Estados Unidos, índice de preços ao produtor, PPI, de novembro. 2h30 da tarde, aqui no Brasil, o fluxo cambial estrangeiro. Às 4 da tarde, os Estados Unidos tem a decisão de política monetária. 4h30 da tarde, Estados Unidos, coletiva de imprensa do FONC e o Copom norte-americano. E após as 6 horas da tarde aqui no Brasil, decisão sobre a taxa Selic. Com relação à taxa Selic, que será disponibilizada na quarta-feira, o consenso do mercado é de um corte de 0,5, conforme prometido pelo próprio Copom na última decisão. E se confirmado, o corte deixaria a Selic no patamar de 11,75% ao ano. Lembrando que no início do ano a gente estava em 13,75%, então já cortaríamos 2% nessa reta final de 2023. Aqui uma opinião dada pelo Bradesco, né, que espera um corte de 0,5 ponto percentual da taxa Selic na quarta-feira, conforme sinalizado anteriormente pelo comitê. No entanto, acreditamos que as atenções estão voltadas principalmente para sinalizações dos próximos passos de ajuste no comunicado, em meio à redução dos riscos para o cenário desde o último Copom, sobretudo no ambiente externo. Então, aqui que o Bradesco está falando, que o esperado pelo mercado é sim o corte, né, de meio ponto percentual, mas eles querem principalmente ouvir o que o Copom tem a dizer sobre o cenário futuro. E, inclusive, o Bradesco está esperando boas notícias por conta da melhora do cenário externo. Mas, como eu sempre digo aqui para vocês, o preço mais importante que a gente espera é do juro dos Estados Unidos ainda, né? E aqui a gente tem uma notícia da Exame falando sobre o payroll, né, acima do esperado nos Estados Unidos, o que tem afastado a chance de corte no juro no início de 2024. Os analistas estavam esperando, né, que o Fed já ia cortar o juro em março de 2024, só que após essa queda inesperada da taxa de desemprego americana, eles acreditam que pode ser que isso seja adiado talvez lá para julho aproximadamente. Então, a boa expectativa, né, para o corte americano, ela está sempre colocada em xeque. Então, ainda não há um consenso de quando os Estados Unidos vai começar a cortar o juro. Então, isso cresceu a probabilidade do Fed manter os juros inalterados, né, no intervalo de 5,25 e 5,5 na reunião de março ainda. Continuando a nossa agenda aqui, na quinta-feira, 9 da manhã, decisão de política monetária no Reino Unido. 9 horas da manhã no Brasil, vendas do varejo em outubro, importante para quem é exposto principalmente a ações do varejo. 10h15 da manhã, zona do euro, decisão de política monetária, inclusive a Selic também é muito importante para quem está exposto em ações relacionadas ao varejo, ou fundos imobiliários, né, que de alguma forma tenham relação com essas empresas. 10h30 da manhã, Estados Unidos, vendas do varejo em novembro. 10h30 da manhã nos Estados Unidos também, pedido por auxílio-desemprego. 10h45 na zona do euro, coletiva de imprensa do Banco Central Europeu. Aí às 11 vai ser divulgada as vendas do varejo da China de novembro, e ainda às 11 a taxa
taxa de desemprego da China. Para finalizar essa super semana, na sexta-feira, 6 da manhã, zona do euro, PMI composto industrial, de serviços de dezembro. 6h30 da manhã no Reino Unido, PMI composto industrial de serviços de dezembro, agora com relação ao Reino Unido. 7 da manhã na zona do euro, a balança comercial de outubro. Agora vamos falar de Brasil. 9 da manhã, o IGP 10 de dezembro. Ainda às 9, o IBC-BR de outubro. Estados Unidos, 11h15, produção industrial anual. E 11h45 nos Estados Unidos, o PMI composto industrial e de serviços de dezembro. Então, pessoal, essa vai ser uma semana agitada, é a principal semana de dezembro, então provavelmente muito do que vai acontecer nesse restinho de ano de 2023 depende do que vai ser anunciado nessa semana para a gente já iniciar o ano de 2024. E falando em 2024, o PIB do agronegócio do Brasil pode ter queda em 2024, como a gente vê aqui nessa reportagem da Infomoney, com os dados do CNA. Aqui informa que no ano de 2023, o PIB do agro já teve uma redução de 1%, que era 2,62 trilhões em 2022, e ele está caindo 1% para 2,6 trilhões. E para 2024, espera que essa queda seja de 2%. Então, o agronegócio, que é o que está puxando o PIB do Brasil recentemente, provavelmente vai ter um ano com um pouquinho mais de dificuldade. O resultado do PIB do setor vai depender de efeitos climáticos, por exemplo, do El Niño, que vem prejudicando em algumas áreas, mas o setor de agronegócio do Brasil é muito forte e eu acredito que pode ser que essa previsão aqui nem se confirme, porque o agronegócio brasileiro está se desenvolvendo muito, está abrindo muito mercado recentemente para ele, então eu não confio muito nesse dado aqui não, eu acredito que o agronegócio pode repetir os dados desse ano, provavelmente em 2024. Com relação ao Bitcoin, aqui a gente vê que traders apostam em Bitcoin a 50 mil em janeiro, Isso é o que tem mostrado os índices de opções e os índices futuros com relação ao que a gente espera do Bitcoin. Os traders estão apostando que o Bitcoin subirá para 50 mil até janeiro, quando muitos observadores do mercado esperam que a SEC finalmente permita que os ETFs detenham diretamente a criptomoeda. Então, essa regulamentação pela SEC e a autorização desses ETFs provavelmente vai dar maior segurança para quem investe em criptomoedas, principalmente no Bitcoin, e isso tende a alavancar o Bitcoin ainda. Aqui a gente vê na reportagem do Seu Dinheiro, o Geoff Kendrick, que é chefe de pesquisa de criptografia do Standard Chartered Bank, ele avalia que o Bitcoin deve chegar em 50 mil até o fim de 2023 e superar a marca de 100 mil dólares até dezembro do ano que vem. O Kendrick já tinha projetado que o BTC arranhasse o patamar de 100 mil em 2024 devido às turbulências no setor bancário. Entre os mais otimistas, por exemplo, o Michael Saylor, que é cofundador e presidente do conselho da MicroStrategy, ele já fala que o Bitcoin pode ter uma valorização de até 10 vezes em 2024. E uma das principais razões para esse entusiasmo todo do Saylor reside no próximo halving do Bitcoin previsto para abril de 2024. Esse evento, que ocorre aproximadamente a cada 4 anos, resulta na redução em 50% da taxa de emissão de novas moedas na rede. E, historicamente, precede novas máximas históricas da criptomoeda. Então, o que vai acontecer nesse halving? O Bitcoin ele vai ter uma diminuição na sua taxa de emissão e, portanto, ele se torna mais escasso. E a escassez geralmente tende a valorizar o produto, E historicamente isso tem acontecido com o Bitcoin. Então quem confia no Bitcoin, por conta desse halving que vai acontecer em 2024, por conta das regulamentações que ele vem recebendo, pode ser sim que o Bitcoin atinja patamares bem mais altos no ano de 2024. Hoje, o Bitcoin, nesse exato momento, está sendo negociado próximo da região de 44 mil dólares. Aqui a gente vê os topos históricos dele na região de 67 mil, 66 mil dólares. Eu até cogitei investir no Bitcoin aqui no mês de março, quando ele estava na faixa de 27 mil, mas na época eu estava muito otimista com a bolsa, então eu acabei não investindo em Bitcoin e acabei não pegando essa alta. E a gente sabe que o Bitcoin foi um dos investimentos mais lucrativos desse ano de 2023 e, pelas projeções aqui, ele pode voltar a ser novamente um dos investimentos mais lucrativos de 2024. Não é recomendação nenhuma de investimento. Aqui a gente tem apenas o intuito de informar, orientar e apresentar as visões do mercado para que você tome as suas decisões. E para não falar que eu não falei de fundos imobiliários, aqui a gente traz para vocês a notícia do fundo imobiliário que lucra com as compras de Natal e é o favorito das corretoras para dezembro. Aqui eu vou mostrar para vocês qual é esse fundo e também quais são os fundos mais recomendados. E esse fundo que vem sendo recomendado por conta do período natalino é o BTLG11. É o fundo mais recomendado para dezembro e faz parte do segmento que ganha ainda mais protagonismo no final do ano.
a logística. Então as vendas de Natal acabam por favorecer, né, esses fundos de logística. A gente vem um período pós Black Friday, então esses fundos acabam tendo um período em alta, né, de grande procura. E aqui eu vou apresentar para vocês aqui uma tabelinha, né, com os fundos mais recomendados de dezembro. A gente vê que o BTLG realmente é um dos fundos mais recomendados. A gente vê aqui, no caso, 6 recomendações para ele. E entre as recomendações a gente vê muita pelo fundo Valora, né, o VEGIR 11, o CPTS 11, e entre os que a gente já comentou aqui no canal, a gente vê o Betal 11 também sendo recomendado pela Terra Investimentos. Bom, pessoal, esse é o nosso apanhado de notícias semanal. Eu espero que tenha sido produtivo. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, inscreve no canal, que o nosso objetivo aqui é sempre trazer para vocês as melhores informações e os fundos e ações mais descontados que podem trazer alguma oportunidade para a gente poder estudar um pouquinho sobre eles. Então eu fico por aqui e um abraço.